a sua Bíblia comigo. Livro de Neemias, capítulo 6, verso 1. Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir os muros. Diga comigo, acabou. Diga, finalizou. Volta para o texto. E não restavam nem brechas, embora as portas ainda não estivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num povoado da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante, não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para encontrar vocês? Esse texto aqui de Neemias é um texto muito conhecido, Pedro. O tema da mensagem de hoje é o caminho da sua promoção. Quem quer viver promoção no Senhor, diga amém. Essa promoção não é só uma promoção profissional, não é uma promoção financeira, mas eu creio que essa palavra, Pedro, ela vem ativar um decreto no mundo espiritual para homens e mulheres serem promovidos espiritualmente, ministerialmente, serem colocados em novos níveis da sua jornada. E se você precisa viver promoções, se você deseja ver portas sendo abertas, se você deseja viver um novo ciclo, fique atento a tudo que Deus vai falar. Não é apenas ensino, não é apenas conhecimento, não é uma palestra motivacional, mas aqui já está sendo liberado no mundo espiritual decretos de promoção na vida de muitas pessoas, amém, queridos? Quando eu estava em casa, Deus ministrava o meu espírito sobre esta mensagem, e o Espírito Santo falava, Marcelo, de pessoas que estão subindo de níveis no mundo espiritual. Pessoas que estão recebendo unção para viver coisas novas no mundo espiritual. Quando eu vinha para a igreja, o Espírito Santo falava comigo. Eu estava no meu tempo de oração no carro, e o Espírito Santo falava comigo que Ele está tirando pessoas do anonimato. Pessoas que estavam escondidas, pessoas que estavam talvez atrás dos muros, atrás das trincheiras, pessoas que talvez foram até convidadas para desenvolver algum tipo de projeto ministerial e estavam dizendo, ainda não é meu tempo. A resposta para você chegou: o teu tempo vai ser agora. O tempo de anonimato vai acabar, Clóvis. E não importa quanto tempo você tem na sua jornada espiritual e ministerial, coisas novas começarão a ser liberadas sobre a vida de muitos homens e mulheres. Não é só sobre promoção espiritual. Eu creio que essa palavra, professor Michael, ela está ativando promoções na vida financeira, nos negócios, promoções na vida profissional. Eu creio que essa palavra, além de nos preparar, nos capacitar para viver algo novo, Anderson, ela também vai nos preparar espiritualmente para aquilo que Deus está ativando como decretos. Então vamos lá. Aqui conta a história de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele servia na Pérsia. Por mais que Neemias não fosse um escravo, ele nasceu em um lugar de cativeiro. Os judeus tinham sido levados cativos anos atrás. Então, se nós somarmos 70 anos de cativeiro, mais 90 que a primeira leva tinha voltado, nós temos aqui 160 anos depois que Judá, tinha sido levada cativa. 160 anos que Nabucodonosor tinha escravizado o povo ou começado a escravidão. Então Neemias, ele nasce no cativeiro. Nabucodonosor não é mais imperador. Babilônia não era mais o grande império. Agora a Pérsia tinha assumido o lugar de Nabucodonosor. Artaxerxes assumido o lugar de Nabucodonosor. A Pérsia assumido o lugar da Babilônia. E Neemias, ele acaba nascendo em cativeiro, não como um escravo, mas como um servo. Talvez tivesse um salário, mas ainda tinha um status de dependência daquele reino. Então, se nós avaliarmos que 70 anos de cativeiro aconteceram, segundo aquilo que Deus tinha decretado, que era o tempo para eles serem ensinados, para que eles fossem disciplinados, eles voltam a primeira leva para a Jerusalém, e algumas famílias decidem não voltar mais, eles decidem ficar. E a família de Neemias é uma das que fica. E aí eles vão nascendo em cativeiro e servindo.
Neemias acaba se tornando um servo de responsabilidade, um servo de confiança. Ele era um copeiro do rei, ou seja, ele era de confiança porque ele provava a bebida do rei antes do rei beber. E se tivesse envenenada, ele iria morrer. Então ele era uma pessoa de destaque no reino, mas continuava sendo servo. O texto bíblico de Neemias capítulo 1 diz que certo dia, Hanani, um dos irmãos de Neemias, que na verdade era um primo, irmão porque era patrício, mas era um primo de sangue, sai de Jerusalém e vem até a capital da Pérsia, já que agora Jerusalém era uma província, vem para poder comprar, vender, negociar. Neemias está passeando na praça, encontra seu primo. E qual foi a notícia que ele perguntou? Qual foi a pergunta que ele fez para Hanani? Imagine que você está em uma outra cidade, longe da tua família, e encontra um familiar. O que você perguntaria? Em casa. Quem aqui não é de Curitiba, veio para Curitiba e gerou moradia aqui? Levanta a mão bem alto. Quem desses ainda tem família em outra cidade? Levanta a sua mão aqui. Quem aqui ainda vai visitar a família? E se você não pudesse visitar a família, você ia querer saber notícias, sim ou não? Pois foi assim, Josias, que Neemias fez. Hanani, me conte, como é que está a família? E Neemias deu uma notícia terrível para ele. Falou, a família vai mal. A cidade está mal, em ruínas, miséria. Os muros foram destruídos, não foram consertados. Já estamos há 90 anos na terra e ainda estamos sofrendo. Não tem templo, não tem mercado, não tem lavoura, não tem muro. Todos estão vivendo na pobreza. O texto bíblico diz que Neemias ficou com a sua alma angustiada. E aqui começa o processo da promoção de Neemias. E através desse processo de promoção, Nadinho, que eu quero compartilhar com vocês 3 lições rápidas, mas muito importantes, se queremos ser promovidos espiritualmente, ministerialmente, financeiramente, profissionalmente, se queremos crescer, se queremos romper. Neemias tem uma lição extraordinária. Por quê? Porque quando Neemias recebe a notícia que a sua terra está desolada, a sua alma fica angustiada, ele decide que ele ia voltar para casa. E pela graça que Deus concedeu a ele, Neemias acabou sendo devolvido pelo rei Artaxerxes para Jerusalém, mas não como um serviçal. Quando ele voltou para casa, ele voltou como governador de Jerusalém. Diga comigo, promoção. Que desânimo. Parece um culto fúnebre. Fala comigo, promoção. Quando Neemias descobre que tudo está mal, o coração dele se volta a fazer algo por isso, ele começa a viver o processo dele de promoção. Ele acorda como copeiro, como servo, como escravo de confiança, e ele dorme como aquele que é enviado para governar a sua terra. Eu quero profetizar em nome de Jesus que de onde Deus te tirou, você vai voltar por cima. Deus vai te colocar por cabeça. Não é para humilhar as pessoas, mas para revelar quem Deus é na sua vida. Amém, queridos? Você vai voltar e vai voltar promovido por Deus em nome de Jesus. Agora vamos lá, quais são esses 3 passos, pastor? Se você puder, volta na sua Bíblia comigo e vai até Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, verso 1. O primeiro passo que Neemias dá a esse caminho de promoção está aqui. Diz assim o texto: no mês do Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio visitar, e alguns dos homens que haviam chegado de Judá. Perguntei a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro, a situação que estava Jerusalém, 90 anos que eles já tinham voltado. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram. A província de Judá está desolada. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. As portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, me sentei, chorei e durante muitos dias lamentei, jejuei e orei. O primeiro passo dele, eu vou encontrar 2. Ele foi ativado para viver a promoção. Fala comigo, catalisador.
Todos nós, se queremos viver, Carlos, algo novo, nós vamos ter que ser ativados, vamos ter que ter um catalisador. E eu gostaria, Elias, de dizer assim: o catalisador para você viver coisas novas é algo de bom, é uma promoção, é uma porta que abriu. Mas quando eu olho Lucas, a história dele, eu descubro que o catalisador da promoção dele para sair de copeiro, pastora Bruna, e se tornar governador, foi receber uma notícia ruim. Deixa eu te dizer, as notícias ruins que chegam na nossa vida, as notícias ruins que chegam aos nossos ouvidos, a notícia ruim que chega em nossa casa, não é para nos destruir, não é para nos desmotivar, mas ela pode ser um instrumento de Deus para fazer você crescer. Porque foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias estava trabalhando como copeiro do rei há pelo menos 10 anos. 10 anos que ele estava, Michael, acomodado. 10 anos que ele estava se contentando. 10 anos que ele estava vivendo aquela vida medíocre, na média, como escravo. Mas quando ele recebeu, Milson, uma notícia ruim, aquele homem resolveu se movimentar. Talvez caísse alguns de nós aqui, recebemos notícias ruins. Talvez alguns de nós recebemos situações que nós não gostaríamos. A pergunta é: o que você vai fazer com a notícia ruim que você está recebendo? Nós vamos murmurar, Rodrigo? Nós vamos desanimar? Neemias me ensina que aquela notícia ruim fez ele se movimentar. Ele se mexeu. Às vezes, Patrícia, Deus deixa as coisas ruins chegarem aos nossos ouvidos. Às vezes nós enfrentamos momentos de aflição para a gente começar a se mexer, porque esse é o primeiro passo da promoção. Quem está me entendendo, diga amém. O texto diz que quando ele ouviu aquela notícia, a sua alma ficou tão angustiada, que ele lamentou. Mas o seu lamento não foi de murmuração. A Bíblia diz que ele orou e jejuou. Às vezes a notícia ruim nos leva para perto de Deus. Às vezes o desconforto nos leva para perto de Deus. E aqui a vida e a história dele começam a mexer. Eu quero ser bem sincero aqui, eu sei que você fosse também sincero comigo. Quantos aqui estão esperando um novo tempo de promoção, de novas portas, um novo ciclo na sua vida? Levanta a sua mão, quero ver. Quantos estão esperando? Essa palavra é para você, você pode dizer amém? Eu não vim te motivar, eu não tenho compromisso com te motivar, eu tenho um compromisso com a verdade da palavra de Deus. E se você precisa viver essa promoção, ser ativado para o novo de Deus, o caminho a ser pavimentado para esta promoção é esse lugar de profundidade, esse lugar de relacionamento. Às vezes, Gerson, Deus tem que permitir, não é que Deus te manda, mas às vezes Ele permite você enfrentar uma situação desconfortável. Ele permite uma notícia ruim chegar, pastora Anne, para nós, porque é essa notícia ruim que nos leva para o lugar de oração, que nos leva para o lugar de jejum, que nos leva para o lugar de relacionamento. Vamos sair um pouquinho do Velho Testamento e vamos, Cris, para o Novo Testamento. Mateus capítulo 7, não precisa você abrir. Conta a história que Jesus está passeando pela beira da praia, o mar de Genezaré, que era um lago na verdade. A multidão o oprimia. Então ele, querendo ministrar o povo, mas para poder ter conforto nessa ministração, pediu para entrar em um dos barcos, que era de Simão Pedro, que não o conhecia ainda. Jesus ensinou e ministrou todos naquele processo. Depois de ministrar a todos, Jesus olha para Simão e diz: Simão, por que você não leva seu barco para as águas mais fundas? A resposta de Simão, Márcia, foi: eu já fiz isso a noite toda. Jesus estava dizendo assim: Simão, vamos sair da água rasa, vamos sair da superficialidade. Porque a promoção, Ezequiel, que Deus está falando conosco aqui, não é algo humano, não é algo natural, é algo sobrenatural. É claro que não tem uma vida de profundidade só quando você precisa de Deus. Tem uma vida de profundidade constantemente, porque é a profundidade que vai revelar o milagre, amém, queridos? Voltando para Jesus na beira daquela praia, ele diz: vai para as águas profundas. Pedro diz: eu já fiz isso a noite toda, mas sob a tua palavra eu irei. E a Bíblia diz que quando ele tomou o seu barco, Andressa, eu já estava falando do carro no meio da água, né? Quando ele tomou o seu barco e entrou nas águas profundas, nas mesmas águas que ele pescou a noite toda, Vitor, ele não conseguiu nada. Ele lançou as suas redes, a Bíblia diz que veio tanto peixe que o barco dele quase afundou. Ele chamou o barco do sócio, o sócio colocou tanto peixe que o barco do sócio quase afundou. Diga comigo: milagre.
Milagre não acontece no superficial, é nas águas profundas, é no lugar de profundidade. Quer desfrutar de um novo tempo na sua vida? Comece a ter mais tempo com Deus de relacionamento. Separa seu tempo de jejum. Ah, pastor, eu faço jejum uma vez por semana, faça 3. Ah, o meu jejum até 1h da tarde. Isso é facinho, moleza, vai até as 6. Já faz até as 6, vai até meia-noite. Comece a entrar nesse lugar de promoção, de profundidade. Eu tenho a Juliana aqui na igreja, ela é dona de uma loja de imóveis. Ela falou, pastor, o mercado está complicado. Comecei a fazer o propósito da pastora Anne, que é o jejum de Esther. 3 dias de jejum. Ela falou, pastor, comecei a fazer o jejum, a coisa começou a mudar. Faz 3 dias que nós estamos vendendo. Aqui o povo ficou com inveja, viu? Só lá que o povo gostou. Faz 3 dias que o negócio está acontecendo. Por quê? Porque é na profundidade que nós encontramos o milagre. Você pode dizer amém por isso? Qual é o teu catalisador? Qual é o ativador do teu milagre, da tua promoção? De Neemias foi uma notícia ruim. Foi a notícia ruim que levou ele para esse lugar de profundidade. E na profundidade, ele encontrou o favor de Deus. Segunda lição, segundo passo que eu encontro com a história de Neemias. Neemias, ele, para poder ser promovido e chegar onde Deus queria que ele estivesse, o capítulo 2, verso 1, vai comigo por favor. Ele passou por um lugar que nós muitas vezes não gostamos de estar. Diz assim, no mês de Susã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, 2, verso 1, ele diz, eu estava servindo vinho ao rei. A palavra servir no vocabulário brasileiro, no português, na nossa cultura brasileira, é para fraco. Servir é para serviçal. Servir é para pessoa desqualificada. Servir é para aquele que é humilhado ou é humilde. Mas para Deus, na cultura do reino, servir é para quem vai ser promovido. Jesus um dia está com seus discípulos, eles acreditando que a revolução que Jesus tinha vindo fazer era física e não espiritual, que Jesus iria libertá-los das garras de Roma e não de Satanás, que Jesus iria colocá-los como Davi colocou Israel, numa posição de império perante as outras nações, e eles pensando que estariam acima, eles dizem assim, Jesus, quando você se tornar o grande, quem de nós vai assumir a sua posição? Jesus disse, se você quer ser líder, sirva. Se você quer ser maior, sirva. Neemias me ensina, se você quer ser promovido, sirva. O caminho da promoção de Neemias, uma bandeja na mão, uma taça na outra. Sabe por que, João, talvez alguns de nós não conseguimos viver promoções? Porque nós somos ruins de servir. A gente não serve a família, a gente não serve os filhos, a gente não serve o casamento, a gente não serve a comunidade, nós não servimos o reino. Alguns até servem, mas servem reclamando. Com todo amor e carinho, coloque amor nas minhas palavras. Quando eu falo isso, o povo já sabe que vai vir pancada. Coloque amor nas minhas palavras. Servir de má vontade é pior do que não servir. Como assim, pastor? Porque você acaba fazendo murmurando. Eu não estou dizendo que você tem que parar de servir porque está fazendo de má vontade. Eu estou dizendo que você tem que pedir para o Espírito Santo mudar isso dentro de você. Neemias não foi encontrado numa posição de liderança, Vanessa. Ele não foi encontrado numa posição de gerência. Ele não foi encontrado na escola do MBA de Artaxerxes. Ele foi encontrado com a bandeja. A partir do momento em que nós desistimos de servir, nós desistimos ou saímos do lugar de sermos promovidos, Paula. Quem está me entendendo, diga amém. Quando nós saímos desse lugar de se dispor ao outro, nós perdemos a chance da promoção. Quando nós deixamos a taça de lado, quando nós abandonamos a bandeja, nós saímos da linha de visão de Deus, nós saímos do canal da promoção de Deus. A promoção de Neemias começou exatamente quando ele está com a taça na mão, colocando a vida dele em risco pela vida do rei. Hoje, no tempo que nós vivemos, é tanta correria, tanta coisa, tanto serviço, que nós muitas vezes não temos tempo de servir a casa.
Os filhos não têm tempo de servir o pai, os pais não têm tempo de servir os filhos, os irmãos não servem um ou outro. Com todo amor e carinho, tem pessoas aqui, Jussara, que têm capacidade, que estão preparados para servir no ministério infantil, podem nos ajudar no ministério do parking, tudo aqui é voluntariado. Tudo aqui é voluntariado. Mas ele não consegue tempo, ou ele não arruma tempo. E talvez por ele não conseguir colocar tempo para servir, que ele continua travado. A promoção vem do lugar da taça. A promoção vem quando nós nos dispomos ao outro. E sinceramente, às vezes é até melhor não ser reconhecido pelos outros. Porque quando os outros reconhecem, a gente recebe o galardão no agradecimento. Oh, Davi, parabéns, que coisa mais linda que você fez nos casais. Jesus diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, você já ganhou a tua recompensa. Agora, quando não tem recompensa, aí sim, quem vai recompensar? Quem vai recompensar? Eu não estou dizendo que nós também não temos que recompensar. Eu não estou dizendo que nós não temos que ser grato por aquele que nos serve no Kids, aquele que nos serve lá no estacionamento. Seja grato, mas venha servir. E tenha certeza, a cada tempo que você colocar diante do reino de Deus, Deus vai trazer algo novo para você. Amém, queridos? Terceiro e último passo que eu encontro da promoção de Neemias, vai comigo em Neemias capítulo 2, verso 4. Neemias capítulo 2, verso 4. Então o rei disse: o que você deseja que eu faça? Depois de orar a Deus, depois de fazer o quê? Depois de fazer o quê? Nunca tome uma decisão. Nunca se coloque, Patrícia, em um lugar à disposição para fazer algo, sem antes ter orado e ouvido Deus. Nunca. O rei chega e pergunta para ele: o que você quer? O que você quer que eu faça? O rei viu que ele estava triste, viu que a alma dele estava angustiada. Nunca ele esteve tão naquela situação, Rebeca. O rei então pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele, depois de orar ao Deus dos céus, responde: se parecer bem e se for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade dos meus antepassados. E o rei disse: vá. Pastor, como é que eu posso ser promovido? O terceiro passo: você precisa saber o que você quer viver em Deus. Fala comigo: saber onde eu quero chegar. Onde você quer chegar espiritualmente? Onde você quer chegar ministerialmente? Onde você quer chegar profissionalmente? Qual é o lugar? Diz o ditado no meio corporativo: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Neemias, quando foi questionado pelo rei: o que você quer? Ele sabia exatamente o que ele queria, não do coração dele, Marcelão, mas porque ele orou. E quando ele orou, ele entendeu a direção de Deus. Talvez você está se matando hoje pela sua carreira profissional, mas talvez ali Deus já deu um fim, e Ele quer te levar para um outro lugar, profissionalmente falando, ou talvez Ele quer te promover espiritualmente. Mas para você poder chegar onde Deus quer que você esteja, você tem que saber para onde Ele vai te levar. O que você deseja viver? Neemias sabia exatamente para onde ele iria. A lição mais importante que eu aprendo com Neemias é saber para onde ele vai. O que você espera do seu casamento? O que você espera da sua vida profissional? O que você espera do seu ministério? Número 1. Número 2, se você está começando a fazer algo, termine. A Bíblia diz que Neemias reconstruiu aqueles muros em 52 dias. Tem muita gente que não consegue viver o ápice de Deus na sua vida, a promoção de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele não tem acabativa. Essa palavra não existe no português. Existe a iniciativa. A iniciativa vem de iniciar. E a acabativa vem de... Tem gente que só começa, mas não termina. Neemias, ele me revela o seu coração de saber onde ele queria chegar, que era reconstruir os muros, que era trazer dignidade e proteção para aquele povo, e ele começa e ele termina. Então saiba para onde você quer ir, e quando você chegar lá, termine. Você pode dizer amém por isso? Termine a faculdade, termine a pós-graduação, termine o curso de inglês, termine o projeto de academia, termine sua dieta, termine sua escola de teologia, termine. Nós vivemos um tempo onde as pessoas hoje são procrastinadoras. Algumas têm dificuldade até de começar. Semana que vem eu começo, semana que vem eu começo, semana que vem eu começo. O cara vai para o Paraguai e compra o TG e fala: semana que vem eu começo a terminar. Eu começo a terminar, eu começo a tomar e não toma.
Bem que eu acho que é difícil, quem compra e não toma, né? Ele pode dizer, não, eu vou fazer uma faculdade, mês que vem eu começo, mês que vem eu começo, mês que vem eu começo. Ele precisa fazer uma dieta porque o fígado velho está parecendo uma picanha australiana, de tanta gordura que tem. A esteatose está parecendo uma gordura de picanha. E ele fala, vou começar a dieta, semana que vem, semana que vem, semana que vem. Alguns nem começam, são procrastinadores. Em nome de Jesus eu repreendo o espírito maligno de procrastinação. Pastor, é um demônio? Não é. Mas Satanás tem feito muita gente ficar amarrada para não começar. A procrastinação é um comportamento, mas Satanás tem provocado esse comportamento na vida de muita gente. Começou, vá em frente, mas comece. Aliás, comece, e se começar, vá até o final. Tem gente que começou uma reforma, faz 25 anos ele está reformando. 25 anos que está lá no chapisco. Ai pastor, faltou dinheiro. Ou faltou planejamento. Ixi, acho que agora começou a dar ruim, hein? Melhor eu acabar o culto, né, pastor? Ou faltou planejamento, acabou o dinheiro, então faltou planejamento. Ou faltou iniciativa. Às vezes o dinheiro dava para construir 60 metros, ele quis construir 120. Aí ele faz só 60 e os outros 60 ele não consegue terminar. Por quê? Porque não foi sábio. Faltou inteligência. Neemias, ele começa aquela construção de um muro de uma cidade. Eu tentei trazer para vocês aqui o projeto da obra. Muros altíssimos, quase que intransponíveis. Para Nabucodonosor poder entrar na cidade, ele teve que destruir os muros. Ele teve que bater contra aqueles muros. Eles não conseguiam subir e escalar. Nabucodonosor só conseguiu por quê? Porque o povo estava com o princípio quebrado. E aí acabou acontecendo depois de alguns anos. Os muros altíssimos, espessuras, algumas partes do muro, a espessura do muro dava quase 10 metros. Dava para construir uma casa. Neemias reconstruiu. E reconstruir é mais difícil do que construir. Porque construir você começa do zero. Reformar não é um negócio complicado às vezes? É complicado. Neemias fez em 52 dias, diga assim, ele começou. E ele terminou. Coloque-se de pé por gentileza.